Hans Ulrich Rodel foi o soldado mais destacado do exército alemão, pois deteve o status de soldado alemão mais condecorado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o único detentor até sua morte da mais alta condecoração alemã de seu tempo, a Cruz de Ferro, com folhas de carvalho em ouro, espadas e diamantes. Ele nasceu na Silésia em 1916. Ele era filho de um ministro luterano da Alta Silésia. Ele se destacou em sua infância e juventude por suas condições atléticas. Em 1936, aos 20 anos, candidatou-se à Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e foi aceito. Sua intenção era entrar na escola de bombardeio de mergulho, mas ele foi designado como observador de reconhecimento de longa distância, devido à sua baixa educação primária. No início da guerra, Hans foi enviado para a Polônia, com o posto de segundo-tenente, como membro do Serviço de Reconhecimento Aéreo. Seu desempenho na Polônia lhe rendeu a Cruz de Ferro de segunda classe, que recebeu em 10 de novembro de 1939. Devido ao seu excelente desempenho na Polônia, ele foi admitido na Escola de Bombardeio de Mergulho. Ele recebeu treinamento preliminar e foi enviado para a Stuttgart Training School, onde completou sua preparação e de onde foi enviado para a Frente Ocidental com o posto de primeiro-tenente. Em 23 de junho de 1941, a Operação Barbarossa havia acabado de começar. Hans Rodel fazia parte do Exército do Norte, voando especificamente sobre o Báltico e a área de Leningrado. Demonstrou grande dedicação em missões de combate, que preocupavam seus superiores, mas sua habilidade era tal que lhe rendeu a Cruz de Ferro de primeira classe, condecoração que recebeu em 18 de julho de 1941. Em 23 de setembro, afundou o encouraçado Marat, durante o ataque à frota russa do Báltico. No final de 1941, ele havia voado mais de 500 missões bem-sucedidas e recebeu a Cruz Alemã em ouro. Em janeiro de 1942, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e foi afastado do fronte com a tarefa de treinar novos pilotos. Ele foi enviado para Graz, onde treinou jovens prospectos da Luftwaffe, mas por insistência de Rodel para que ele voltasse à frente, foi nomeado comandante do 1º Esquadrão, primeiro ala do 2º Grupo Stuka, no setor de Stalingrado. Em fevereiro de 1943, ele foi o piloto de testes do novo Stuka 87D3, também chamado de Tank Destroyer, baseado em Briansk, e com o qual Rodel e seu esquadrão atacaram embarcações de desembarque soviéticas no Mar Negro. Em 3 semanas, Hans Rodel destruiu 70 navios soviéticos com a nova aeronave, e por seus méritos, recebeu as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro, e novamente se recusou a ser removido da frente, embora a condecoração lhe permitisse fazê-lo. Em 25 de outubro do mesmo ano, Rodel recebeu as espadas para sua Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, e como parte do regulamento, foi convidado a deixar a frente, mas como em ocasiões anteriores, aceitou a condecoração sob a condição de permanecer com sua unidade. Em março de 1944, foi promovido a coronel, ao atingir 1.500 missões de combate. Em 29 de março, ele recebeu a mais alta condecoração alemã, os diamantes para sua Cruz de Cavaleiro, com folhas de carvalho e espadas, novamente sob a condição de que ele não fosse chamado da frente. Em 1º de janeiro de 1945, recebeu a Cruz de Cavaleiro com folha de carvalho em ouro, espadas e diamantes, condecoração que foi a única a receber durante a guerra, e que foi instituída para ser concedida a apenas 12 oficiais após a guerra. Como era seu costume, aceitou-o com a condição de não ser retirado do fronte. O próprio Hitler ordenou que Hans Rodel não conduzisse mais operações de combate, mas Rodel desobedeceu suas ordens e continuou a voar. Suas vitórias foram concedidas ao seu esquadrão, para evitar que fossem conhecidos pelo alto comando. Em fevereiro de 1945, sua perna foi amputada, mas isso não impediu Rodel, que após convalescer em Berlim, recebeu uma prótese na perna e retornou à sua unidade na frente. Ele continuou a comandar sua unidade até o último dia da guerra, e após a capitulação da Alemanha, Rodel voou com seu esquadrão para a zona americana, para se render e assim evitar ser feito prisioneiro pelo Exército Vermelho. No final da guerra, ele havia realizado 2.530 missões de combate, cerca de 400 das quais em um caça Focke-Wulf 190, com o qual fez 11 mortes. Com seus Stukas, ele colocou fora de ação 519 tanques, 150 peças de artilharia, 1.000 veículos de vários tipos, 70 navios, o encouraçado Marat, 2 cruzadores e um destroyer.
Ele foi libertado pelos aliados após um curto período de interrogatório e passou um tempo se recuperando na Baviera. Em 1948, Hans Rodel viajou para a Argentina, onde trabalhou para a indústria aeronáutica com outros pilotos alemães. Na Argentina, escreveu e divulgou alguns livros de memórias da Segunda Guerra Mundial. Casou-se 3 vezes e sobreviveu a um derrame em 26 de abril de 1970. Finalmente, Hans Ulrich Rodel faleceu após sofrer outro derrame em Rosenheim, em 18 de dezembro de 1982, e foi enterrado em Dornhausen,